imagens de satélite, GPS, softwares para mapeamento. Cada vez mais, estes termos estão próximos da realidade das pessoas. Os avanços tecnológicos atuais vêm exigindo a qualificação de profissionais que lidem com geotecnologias, tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Para conhecermos melhor essa área da geografia, no programa de hoje o assunto é o mercado de geoprocessamento. Conversando com a gente sobre o tema, está aqui o professor Abimael Cereda Júnior, da Faculdade de Geografia da PUC Campinas. Abimael, seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar, eu queria te perguntar como podemos definir o geoprocessamento e por que ele é tão importante. O geoprocessamento ele é o conjunto, na verdade, de tecnologias, o conjunto o arcabouço teórico que a gente tem para trabalhar com dados geográficos, né? Então a gente costuma dizer que há muito tempo atrás já se trabalhava com geoprocessamento. Existe uma certa confusão que geoprocessamento é só quando se usa computador, né? Mas na verdade quando a gente usa o computador a gente está trabalhando com sistemas de informações geográficas. Então, tudo que envolve trabalhar com geoprocessamento envolve processar informações espaciais. E eu costumo dizer nas minhas aulas, nas minhas falas, que a gente sempre tem um chavão, né? Fala assim, informação é poder, né? Nos últimos anos isso não mudou, na verdade, né? Geoinformação é o poder. Vide o caso aí da empresa Google, né? Que comprou empresas que trabalhavam já com imagem de satélite. Todos hoje, você fala de GPS, todos já sabem o que é um GPS, ou pelo menos têm ideia, é o novo sonho de consumo, né? Mapas antes eram algo que a gente via em determinadas escolas, a gente via numa formação muito específica. Hoje uma criança, qualquer pessoa pode instalar um software na casa dela e fazer um mapa. Então, o geoprocessamento, que antes era uma área muito restrita, somente a geografia, as engenharias que trabalhassem com mapeamento, hoje estão ficando cada vez mais próximas da gente, né? Tá, e o Brasil ele dispõe de infraestrutura para se tornar uma potência nessa área de geoprocessamento? Sim, sem dúvida. O Brasil, a gente pode citar o principal caso de sucesso disso é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, São José dos Campos. Hoje ele é reconhecido no mundo todo como um centro de excelência por dois motivos, né? Aliás, diversos motivos, mas dentro dessa área específica. Primeiro, que a gente tem o CIBERS, que é o satélite Sino brasileiro. É um satélite com tecnologia brasileira, feita no Brasil, com parceria compartilhada com a China, né? Mas com tecnologia nacional, que está tirando imagens a partir do espaço, são imagens orbitais de satélite, tirando imagens aí de todo o globo. E o interessante, que a segunda que desponta, é o quê? Essas imagens são distribuídas gratuitamente. Então, o Brasil, que antes teve sempre muita pesquisa na área, mas sempre foi visto, mais um país que trabalha com isso, de repente virou a grande fornecedora de imagens, ou essa iniciativa de distribuição de imagens gratuitas para pesquisadores ou para qualquer interessado, né? Então, o Brasil realmente, fora o INPE, a gente tem grandes centros de excelência que trabalham com geoprocessamento, a USP, a Universidade Federal de São Carlos, a UFRJ, a PUC Campinas, a PUC Minas. Então, muita gente trabalhando nessa área, então o Brasil tem tudo para se colocar entre as principais do mundo aí. Tá, então pelo que você está me dizendo, existe uma demanda, então, por profissionais dessa área. Existe uma demanda enorme, né? Uma demanda tanto do mercado de trabalho, para realmente atuar em empresas, quanto também na questão de pesquisa, né? E tem uma demanda muito grande ainda no Brasil. E a região metropolitana de Campinas e o Brasil como um todo está capacitado para atender essa demanda? Tem profissionais para isso? Tem profissionais, mas poucos profissionais. E alguns que existem ainda não estão totalmente qualificados, né? Existe ainda muita migração de cursos, né? Então, o pessoal que trabalhava estritamente com topografia acabou migrando para a área de geoprocessamento. O pessoal que trabalhava com mapas só na mão acabou migrando. Então, existe uma falta em algumas áreas, né, de formação mais específica, realmente porque muda-se o conceito, né, muda muita coisa quando trabalha com geoprocessamento. E ao mesmo tempo que existem
existe essa demanda por novos profissionais, pela capacitação desses profissionais, existe uma demanda de novos profissionais que trabalhem estritamente nessa área realmente, uma formação específica nessa área. Tá. A PUC, por meio da Faculdade de Geografia, está lançando esse ano o curso de tecnólogo em geoprocessamento. Essa demanda por profissionais que levou a PUC a lançar esse curso? Sim. A geografia tem o nome geoprocessamento, né? Então ela na verdade é a principal mãe dessas técnicas, dessas tecnologias, né? Mas a geografia não dá conta, na verdade, de atender toda essa demanda, principalmente pela geografia ser uma ciência humana, que tem a formação de licenciatura, a formação de bacharel, a pessoa pode ir para diversas áreas, e o geoprocessamento acaba aparecendo como uma ferramenta dentro da geografia. Assim como ela é uma ferramenta para engenharia ambiental, que a PUC disponibiliza essa matéria já para engenharia ambiental, engenharia civil, arquitetura e urbanismo e por aí vai, e outros, todos, a gente tem pessoal, por exemplo, de medicina que trabalha com geoprocessamento, mas por que houve essa movimentação dentro da geografia? Porque existe uma demanda por profissionais e pesquisadores para trabalhar especificamente com o geoprocessamento e com as ferramentas de geoprocessamento, e não mais uma formação científica como um todo, que você vai ver área ambiental, física, humana, licenciatura, etc. Mas o tecnólogo em geoprocessamento ele vai estar focado nas tecnologias e na atuação profissional dentro do geoprocessamento. A agricultura é a área que mais demanda profissional? A agricultura é uma área que vem demandando profissionais, vai demandar mais, né? Mas eu não colocaria que mais requer profissionais. Eu colocaria todas, na verdade, hoje, né? A área urbana, a área rural, mas sem dúvida nenhuma, a área de agricultura e a chamada agricultura de precisão, na verdade, ela requer profissionais nessa área. Tá. E qual o perfil do profissional procurado? O que ele deve ter? Qual a característica desse profissional? As principais características seriam, primeira coisa, como todos os cursos, né? Vontade de aprender, porque é uma área que você vai ver muita coisa de diversas áreas do conhecimento. Então, um dia você vai ter uma disciplina de geomarketing e no outro dia você vai estar vendo geoprocessamento para análise ambiental. Então ele tem que ter esse perfil multidisciplinar, tem que ser empreendedor, como todos os cursos hoje a gente não pode mais ter essa falta de pessoal realmente de empreendedorismo e gostar da parte de informática. Isso a gente não pode negar. A pessoa tem que gostar da parte de computação, mexer com software, com hardware e tudo isso aliado ao quê? Ida a campo, verificação em campo, etc. É um perfil realmente, a pessoa tem que estar alinhada com essas características, né? As novas tecnologias como o GPS, o rastreamento por satélite, de que maneira que isso influi no aquecimento do mercado? Primeiro que a gente fica mais fácil de até conversar com as pessoas, né? Eu sou formado em 2003, né? Entrei na graduação em 2000. Eu lembro que no primeiro ano de graduação o professor mostrou um GPS para a gente no trabalho de campo e falou assim, olha, ninguém mexe, ninguém encosta, que se quebrar é caro, né? Hoje você vai em qualquer loja, você vê todo mundo, já tem gente, aluno que chega com celular, com GPS. Então, a primeira coisa é que o mercado começou a ver que necessitava dessas ferramentas, né? Como eu disse antes, informação é o poder, e hoje geoinformação é o poder. Começou a verificar que se eu aliar a informação geográfica à minha informação que eu estou coletando, ela fica muito mais poderosa, né? Estamos aí em época de eleição. Se a gente pegar um determinado candidato a prefeito ou a vereador, que eles antes, tal bairro tem tal necessidade, ele vai lá, anotava num papel, eu vou falar tal coisa no comício, né? Hoje, como que eles estão fazendo? Eu tenho um mapa da minha cidade, eu tenho já as demandas sociais de cada bairro, eu tenho os dados coletados do IBGE de censo, ele cruza isso com informações ambientais e eu consigo ver um diagnóstico já para ele atender o que ele vai, por exemplo, falar ou como ele vai montar a proposta de trabalho dele a partir de ferramentas. Então, GPS aqueceu demais. Rastreamento é um outro assunto também que
existem dois lados da moeda, né? Muita gente discute falta de privacidade, o que vai acontecer, o que não vai, mas é uma realidade. E isso realmente aquece o mercado. Por quê? As empresas estão vendo que não é tão simples assim trabalhar com isso, né? Não é simplesmente comprar uma caixinha, instalar num veículo, por exemplo. Não é eu comprar um software, comprar um programa, instalar na minha máquina e ficar olhando ele. Né? Que aconteceu muito, né? Muitas empresas estão até decepcionadas, pode ter alguém está até assistindo e fala, não quero mais ouvir falar de geoprocessamento, né? Por quê? Comprou um software, comprou um banco de dados, instalou lá, ficou olhando e falou assim, agora o que eu faço com isso? Porque não tinha quem alimentasse aquele software, aquele banco de dados, não tinha quem trabalhasse para ele, quem extraísse informação para ele. Tá. Eu vou pedir licença para você um minuto, que a gente vai fazer um pequeno intervalo. E voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o assunto o mercado de geoprocessamento. Discutindo o tema, contamos com a participação do professor da Faculdade de Geografia, Abimael Cereda Júnior. Abimael, você estava falando no bloco anterior do funcionamento, do rastreamento, do GPS. Eu queria te perguntar qual a aplicação dessas tecnologias na engenharia de trânsito, por exemplo. Tá. A gente tem duas formas de encarar isso, né? Tanto na parte, por exemplo, de planejamento do trânsito, quanto no usuário do trânsito, né? Então, na parte de gerenciamento de trânsito, por exemplo, é uma área, inclusive, específica dentro dos sistemas de informações geográficas, da área de geoprocessamento, que são SIGs para transporte. Então, eu posso ter, por exemplo, mapeada toda a minha cidade, todas as minhas estradas, rodovias, não importa qual a minha forma de análise, e posso colocar, por exemplo, demandas futuras, demandas atuais. Ele pode calcular para você locais que poderiam ter novos semáforos. Ele pode indicar onde eu vou tirar semáforo, onde eu vou colocar semáforo. Ele pode determinar para você rotas alternativas em determinados horários, né? Isso já é bastante, inclusive, utilizado em várias cidades. Belo Horizonte, por exemplo, já faz isso há um tempinho. E como usuário, né, que hoje, na verdade, é o sonho de muitas pessoas aí, a gente vai em algumas lojas aqui em Campinas, só de você entrar, você vê um monte de gente olhando, olha que legal, queria ter no meu carro, mesmo que ele faça o mesmo caminho todo dia, ele quer ter um GPS daquele. Então isso vai facilitar o quê? Eu tendo aquele equipamento no meu carro, se ele for, logicamente, atualizado corretamente, e aí que entra a demanda para o pessoal de tecnologia em geoprocessamento, né? For atualizado, eu tiver informações novas ali, ele pode o quê? Fugir de congestionamento, ele pode fazer rotas menores, economizar combustível, né? E queira ou não, não é só economizar o combustível, né? A gente tem sempre a discussão de diminuição de emissão de gás, etc. Isso contribui, queira ou não, né? Porque você tem rotas mais inteligentes, você consegue ter uma diminuição aí na emissão de gases e toda essa discussão aí. Você disse no bloco anterior também que o geoprocessamento está sendo bastante utilizado na medicina. Medicina. Como? A gente tem vários, inclusive a gente tem o caso que toda a bibliografia coloca como a primeira aplicação de geoprocessamento em 1853, um médico, não era geógrafo, não era tecnólogo em geoprocessamento, era um médico, o Dr. John Snow, em Londres, e na época estava tendo uma grande crise de cólera, uma epidemia de cólera, e na época não se sabia ao certo qual era a forma de contaminação. E ele falou assim, olha, eu acho que tem alguma ligação a ver com água. O que ele fez? Pegou o mapa da cidade, colocou todas as mortes com um símbolo no mapa e colocou os poços de água com outro símbolo. E ele conseguiu verificar que existia perto de poços que estavam contaminados. No caso, ele conseguia ver que realmente teve um número maior de mortes, né? Então ele não usou um programa, usou papel, nanquim, né? E conseguiu verificar isso. Essa é uma das aplicações que é colocada como o ponto inicial do geoprocessamento, que é uma aplicação, né, hoje, como que está sendo, o que vem sendo utilizado. Tem um conhecimento, tem uma pesquisa em Araraquara, por exemplo, para analisar a porcentagem de distribuição de flúor, né? Aí é uma aplicação da questão dentista já, né? Mas aplicação de flúor nas crianças. Então, tem todo mapeado canos de água para onde tem água tratada, onde não tem porcentagem de cloro, de flúor,
porcentar e consegue mapear esses casos para ver onde se a incidência de cárie é maior, menor, onde aplicar mais flúor, etc. Então, a aplicação médica é variada, na verdade, né? São dois exemplos aí da área de saúde, no caso. Tá, e o profissional que se formar pela PUC nesse curso, ele vai poder atuar, vai estar apto a atuar em todas essas áreas? Ele vai estar apto a atuar em qualquer área de geoprocessamento, né? Porque ele vai ter todo o ferramental, né? Utilização de software, de hardware, de equipamento, ida a campo, dentro de laboratório, ele vai ter toda a parte de equipamento tá, toda inserida no curso, bem como áreas específicas de formação. Então ele vai ter uma matéria sobre agricultura, uma sobre meio ambiente, uma não, né? A gente está citando, mas meio ambiente, transporte, saúde, políticas públicas. Então o profissional formado na PUC, ele vai estar apto para trabalhar nessas áreas. E quais as características desse curso em relação... Existem outros cursos como esse no mercado? Existem outros cursos fora do estado de São Paulo. É até legal salientar, pelo menos até a semana passada, esse é o primeiro curso do estado de São Paulo em tecnólogo em geoprocessamento, tecnologia em geoprocessamento. A gente tem iniciativas fora do estado de São Paulo, principalmente pelas Cefetes, né, do governo federal, dos tecnólogos em geoprocessamento. Então, mas é pioneiro no estado de São Paulo, quer dizer que não tem nem demanda. Pelo contrário, né? Existem concursos públicos, por exemplo, sempre empresas procurando currículos de tecnólogos de geoprocessamento e acaba vindo gente de fora do estado de São Paulo para suprir essa demanda. E você recomendaria um curso como esse para aquela pessoa que já fez uma graduação em geografia, por exemplo? Eu recomendaria, dependendo do foco de trabalho dela, né? Então, ela fez uma graduação, ela já tem toda a formação básica, ela fala assim, não, agora eu quero uma outra formação básica completa em tecnologias em geoprocessamento. E aí é uma recomendação. Mas para esses profissionais já formados, talvez uma especialização na área possa ser atender a demanda. É uma pergunta complicada de responder, vai depender do perfil de cada profissional. Mas a gente tem conhecimento de outras áreas, por exemplo, a área de computação, que já tem alguns cursos de tecnólogo há mais tempo no estado de São Paulo como um todo, que a pessoa, não quero fazer especialização, eu quero fazer outro curso de graduação, só que agora com foco tecnológico. E ele faz o tecnólogo, por exemplo, em redes, em software, em hardware, seja lá o que for. Então a gente acredita que, e o curso foi pensado nisso também, além de suprir a demanda de alunos que estão vindo aí do ensino médio, e etc., ou estão sem estudar, terminaram o ensino médio, mas a gente acredita que vai ter também uma forte demanda por profissionais já formados na área. Tá, mas a princípio esse curso então é dirigido para o aluno que está terminando o ensino médio? A princípio é um curso para o aluno que está terminando o ensino médio, por ser uma graduação, na verdade, né? Ele, inclusive, habilita ele a fazer uma pós-graduação, uma especialização ou um mestrado. É um curso realmente de graduação, que é a nova iniciativa, na verdade, do governo como um todo, e a PUC encampou isso de maneira bastante interessante para suprir essa necessidade de mercado, né? O que difere esse curso, então, de um bacharelado, por exemplo? A principal diferença é justamente a formação dele. Essa formação de tecnólogo, isso não vale só para o geoprocessamento, mas do tecnólogo, ela é voltada realmente para aquela pessoa que quer sair da universidade e quer ir para o mercado de trabalho. Ele não tem o foco principal formar pesquisadores, não tem o foco principal na pesquisa. Realmente o foco principal é formar profissionais para atuação imediata. Imediata mesmo. A gente tem casos aí de outros cursos, ou mesmo de geoprocessamento em outros estados, que a pessoa nem terminou o curso, ela já a empresa está esperando a pessoa terminar para ser contratada. Então, a principal diferença é realmente, o primeiro é o foco realmente no mercado de trabalho, é sair para trabalhar e atuar. E isso eu garanto para todos que, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma demanda muito grande, né, na área de geoprocessamento. E a segunda grande diferença é realmente a formação, né? O bacharel você vai ter toda uma formação teórica, metodológica muito pesada para a área de pesquisa, de ensino, etc.
O tecnólogo ele tem uma formação muito forte nas ferramentas, na atuação de campo, na questão, a gente tem matéria, por exemplo, de empreendedorismo, é realmente voltado para o mercado. Tá, joia. Abimael, eu vou te pedir licença mais uma vez, porque a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O mercado de geoprocessamento é o tema do Assunto dessa semana. Nosso entrevistado é o professor da Faculdade de Geografia, Abimael Cereda Júnior. Abimael, agora eu queria perguntar para você, como profissional da área de geoprocessamento, como é que você vê a inserção de tecnólogos nessa área? Eu vejo como urgente, né? A gente precisa realmente, não é só uma questão numérica, mas a gente precisa de profissionais focados realmente nas tecnologias, focado nas ferramentas para trabalhar junto com nesse mercado aí de tantos profissionais já atuam nessa área, né? Como geógrafos, engenheiros e tantas outras formações. A gente precisa de tecnólogos trabalhando conjuntamente, né? Gerenciando também projetos, trabalhando junto, não uma questão só numérica, mas uma questão também de formação. A gente precisa de pessoas com uma formação mais específica nas ferramentas, uma formação mais específica nas tecnologias. Tá. Que conselho você daria para aquele jovem que de repente está em casa nos assistindo, se interessou por essa área e resolveu encarar? Que conselho você daria para esse jovem? Primeiro, pesquisar. Hoje todos aí têm internet, então a gente pode dar uma procurada na internet, né? Uhum. Dê uma rápida olhada, procura na principal ferramenta aí de procura que vocês utilizam aí. Procura geoprocessamento. Ah, mas eu gosto de uma área mais específica, sei lá, eu gosto da área ambiental. Procura geoprocessamento ambiental, por exemplo, para ver o tanto de coisas, tanto de áreas que a gente tem para trabalhar, né? Ah, eu achei legal o tema, eu gosto de computador, gosto de mapa, gosto de imagem, mas eu não sei nem de onde eu começo. Aí eu recomendo realmente visitar o site da PUC, que a gente está alimentando ele com algumas informações. E, em pouco tempo também vai estar disponível o blog, né, da Faculdade de Geografia, onde a gente vai inserir informações sobre o curso de tecnólogo em geoprocessamento. E nesses canais de contato a gente tem grupos de discussão. Eu costumo também falar para os alunos, né? Utilize o Orkut, né? Não só para ver o que está acontecendo, né, com os amigos e tal, mas procurem lá, tem alguns fóruns, algumas comunidades de geoprocessamento com discussões muito boas, inclusive já com tecnólogos que se formaram em outros locais que podem dar dicas, né? Então, é se informar realmente. Tá. Gostar de informática, gostar de mapas, você diria que são as principais características? São características, então, ser curioso, né? De tentar entender um problema e tentar resolver ele. Gostar de informática, isso eu já até citei no outro bloco, não tem como fugir. Você vai utilizar ferramentas, você vai utilizar equipamentos, então tem que gostar dessa área. E realmente para integrar esses conhecimentos, né? Tanto a computação, quanto as idas a campo, quanto conversar com as pessoas, quanto entender problemas, né? A área de geoprocessamento, a gente brinca que é o psicólogo do espaço, né? Porque você tem que ir no cliente, você tem que ir numa empresa, você vai ter que conversar, olha, eu quero entender o seu problema, o que está acontecendo, o que essa ferramenta pode te auxiliar, vai diminuir custo, aumentar lucro, o que vai poder fazer. Então, as principais características são realmente essas, né? Tá. A pessoa que se interessar em prestar o vestibular para esse curso, ele precisa ter algum conhecimento prévio da área ou não? Não, é um curso realmente de graduação. Saindo do ensino médio, você está apto realmente a fazer o curso. Ele vai ter, então, o primeiro ano, como a maioria das graduações, focado na formação básica, só que lembrando que um curso de tecnólogo são 2 anos e meio, né? São 5 semestres, então a gente já entra com aplicações logo no primeiro, segundo semestre. Então, mas ele tem uma formação básica inicial, justamente introdução ao que é o geoprocessamento, o que não é, onde pode atuar, onde não pode. E aí começa a entrar as específicas, que vão ser o quê? Vão ser aplicações desses conhecimentos básicos. Então, quais são essas disciplinas básicas, né? Cartografia temática,
sensoriamento remoto, que é o que trata das questões de imagens de satélites, imagens aéreas, uso básico de alguns softwares. Então, são disciplinas que vão preparar o aluno para chegar na aplicação. Tá, e qual a infraestrutura que a PUC oferece para esse curso? A gente tem o laboratório de geoprocessamento, né? A gente já está trabalhando há algum tempo aqui junto ao curso de Geografia, de Engenharia Ambiental, da Arquitetura. Esse laboratório está dentro da Faculdade de Geografia, mas ela auxilia todos os cursos que precisam de geoprocessamento. A gente tem os laboratórios de informática, a gente tem licenças dos principais softwares de mercado. Então, o aluno não vai trabalhar somente com softwares livres ou gratuitos, que a gente também apoia muito a iniciativa, mas ele também vai trabalhar com softwares padrões de mercado, que é o que ele vai encarar assim que ele sair do curso. A gente tem as licenças, a gente está pronto para isso, os laboratórios de informática, as aulas práticas são todas em laboratórios práticos. A gente tem trabalhos de campo, a gente tem GPS para os alunos, a gente tem bússola. Então, a infraestrutura que a PUC tem eu diria, fenomenal para receber um curso desse tipo. Tá. A grande preocupação dos jovens hoje em dia, quando entram na graduação, é saber quando é que eu vou começar a poder fazer estágio. Esse curso oferece o estágio rápido? Oferece. Ele oferece o obrigatório, vamos chamar assim, no 4º e 5º semestres, né, do curso. Mas a gente sabe que, como a demanda está muito grande, a gente imagina que logo, por exemplo, no 2º semestre do curso, o aluno já deve estar engajado em algum projeto de monitoria ou em algum estágio em alguma empresa. Isso a gente tem praticamente certeza disso, pela questão que a gente recebe quase que semanalmente e-mails ou pedidos de contatos. Olha, vocês têm alunos de graduação para indicar para a gente para trabalhar com geoprocessamento? Uhum. Então, é por isso, inclusive, que surgiu esse curso também, porque a gente foi avaliando essa demanda, né? Mesmo na região metropolitana, essa demanda é grande? Principalmente na região metropolitana de Campinas. A gente tem uma demanda muito grande nessa região aqui. Tá. Eu queria que você dissesse para a gente qual a relevância de se ter um curso de graduação para atuar nessa área de geoprocessamento. A gente começa a focar mais, né? Então, a gente não está matando nenhum outro curso, né? Pelo contrário, a gente está fortalecendo os outros cursos. Então, a gente está fortalecendo a geografia, está fortalecendo as engenharias. Por quê? Com o aluno focado nessas ferramentas, nessas aplicações de geoprocessamento, ele vai estar capacitado não só a ele trabalhar com só tecnólogos em geoprocessamento, mas trabalhar juntamente com os geógrafos, os engenheiros ambientais, os engenheiros civis e todos os outros cursos. Então, isso é interessante, né? Aliás, o geoprocessamento, e é por isso que eu sou um apaixonado por essa área, né? Sou formado em geografia. Mas por que eu gosto tanto dessa área? Porque a gente não trabalha sozinho. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu até brinco, falo assim, se alguém falar, eu sou especialista em todas as áreas de geoprocessamento, alguma coisa de errado tem com a pessoa. Porque você vai ter que trabalhar com diversas formações e diversos níveis também de atuação. E qual rumo a pessoa pode dar para a carreira dela? Ela pode se especializar depois, fazer pós? Em que áreas ela pode fazer pós? Primeiro que ela vai basicamente para 2 setores, né? A gente imagina, pelo menos o curso está formatado, o setor privado e o setor público. Porque até agora a gente falou muito de mercado, né? Mas tem que lembrar que esse mercado não é só do setor privado. O setor público está com uma demanda muito grande na área de geoprocessamento. Uhum. Né? Nos últimos meses, o Ministério das Cidades, através de universidades, ela capacitou diversos municípios para se trabalhar com ferramentas de geoprocessamento. Então, isso tem uma demanda não só do setor privado, mas do setor público também, né? Então, está existindo essa movimentação aí desse mercado. E a especialização acaba vindo naturalmente da pessoa, né? Então, você vai ter algumas pessoas que têm mais afinidade com a área agrícola, então ela vai trabalhar mais focado na agricultura de precisão, na coleta de dados de campo, de solo. Outros vão se identificar mais com a área de transportes, vão acabar fazendo uma pós na área de transportes, trabalhar focado em transporte. Outros com a área urbana, outras questões epidemiológicas. Então,
vai depender realmente do perfil. E é isso que a gente imagina também que a gente vai receber bastante aluno, né? Com perfis diferentes. Um gosta muito da área agrícola, outro muito da área urbana, e isso que vai fazer o curso ser bastante rico. Tá, joia. Abimael, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, tá? Mas a gente vai ficando por aqui. Ok, eu que agradeço o convite. Se você quiser mais informações sobre o curso superior de Tecnologia em Geoprocessamento, basta acessar o site www.puc-campinas.edu.br/vestibular 2009. A gente se vê na próxima edição. Até lá!